Você já teve aquela sensação estranha, quase sobrenatural, de que algo aconteceu no momento exato em que você mais precisava, mas sem qualquer explicação lógica? Como se o céu tivesse se inclinado só um pouco para tocar a terra. Talvez tenha sido uma ligação inesperada, uma mensagem aleatória, ou até mesmo um vídeo como este que apareceu diante dos seus olhos justo quando seu coração estava no limite. Há quem chame de sorte, outros dizem ser coincidência, mas lá no fundo, bem lá no íntimo da alma, você sabe que não foi por acaso. Foi como se uma mão invisível tivesse guiado tudo até aqui, exatamente até este instante. A verdade é que o mundo espiritual se move em silêncio, e aquilo que muitos ignoram como um detalhe aleatório, na verdade, carrega a assinatura do próprio Deus. Não é coincidência, e nunca foi. Existe uma delicadeza na maneira como Deus trabalha. Ele não age com alarde. Ele não entra pela porta da frente com trombetas, mas sim pelas brechas do coração, pelas lacunas de esperança que ainda não se fecharam. Ele se manifesta quando você menos espera e da forma mais improvável. E é nesse território do improvável que o milagre acontece. Deus é mestre em usar o improvável como palco para o inesquecível. Você já reparou como os maiores encontros da vida acontecem nos momentos em que tudo parecia perdido? Quantas vezes você já pensou em desistir e algo, sutil como o vento, veio e te segurou de volta? Isso não é acaso, é cuidado, é resposta, é presença. E é curioso como, em dias normais, o extraordinário pode se revelar. Talvez hoje fosse só mais um dia, mais um na contagem, mais um em que você acordou sem expectativas, carregando o mesmo peso, fazendo as mesmas perguntas em silêncio. Talvez você nem tenha falado em voz alta, mas só pensou, e mesmo assim o céu ouviu, porque a sua dor tem som no céu. Suas lágrimas falam uma língua que Deus entende perfeitamente. Não importa se ninguém mais percebeu. Ele viu. Ele viu o seu coração cansado, os joelhos dobrados, o olhar perdido em meio à multidão de incertezas. E mesmo quando você achou que a sua oração tinha se perdido no vazio, ela estava sendo colhida, uma a uma, como sementes lançadas no solo da eternidade. Às vezes, o tempo entre a oração e a resposta parece um deserto sem fim, silencioso, árido, confuso, mas é justamente nesse intervalo que Deus constrói algo profundo. Ele não responde no seu tempo, ele responde no tempo certo, e talvez esse tempo seja agora. Não porque você insistiu, não porque você gritou mais alto, mas porque o momento certo chegou. Você está aqui, ouvindo essa palavra, não por curiosidade, mas porque a eternidade marcou este encontro. Deus planejou isso. Ele sabia o que você estava sentindo quando clicou neste vídeo. Ele conhece cada curva da sua história, cada ponto de interrogação que você carrega no peito. E agora ele começa a dar forma às respostas. Quando Deus quer falar, ele não depende de lógica. Ele usa o improvável, o inesperado, o simples. Às vezes, ele usa alguém que nunca te viu, para te entregar uma palavra que parece ter sido escrita exatamente para você. Por que foi? Porque o Espírito de Deus conhece cada dobra da sua alma, cada batalha travada em silêncio, cada oração murmurada entre lágrimas. E quando ele decide alcançar alguém, não há algoritmo, distância ou barreira capaz de impedir. Quando ele decide que é hora de te responder, ele move o universo se for preciso. E talvez, só talvez, esse vídeo, essa palavra, esse momento, seja exatamente isso, uma resposta. Não, não é coincidência. Essa palavra não é aleatória. Esse momento não é rotineiro. Há algo maior acontecendo aqui. Uma conexão invisível entre sua oração e o trono de Deus foi estabelecida. Uma rota traçada no invisível, onde a fé é a bússola e a presença dele é o destino.
E quando essa rota se alinha com o tempo dele, o que era espera se torna cumprimento. O que era silêncio se transforma em revelação. O que era dor se converte em cura. O que era lágrima se transforma em riso. Mas, para entender isso plenamente, precisamos olhar mais fundo. Precisamos ir até o lugar onde a oração deixou de ser apenas um pedido e se tornou uma ponte direta para o céu. Agora, vamos abrir a próxima parte dessa jornada. Vamos entrar no momento mais íntimo da sua fé, naquele ponto onde sua oração silenciosa ecoou nos céus e começou a mover o coração de Deus. O próximo passo revela aquilo que você talvez nem saiba que ele já ouviu. Existem momentos na vida em que a alma se cala e o coração, mesmo batendo forte, parece mudo diante do céu. São dias em que as palavras não encontram saída, os joelhos até se dobram, mas o espírito está tão ferido, tão cansado, que tudo o que sai são lágrimas. Nessas horas, há um silêncio denso no ar, como se o mundo tivesse parado e ninguém mais pudesse ouvir o que se passa dentro de você. É nesse cenário, sombrio, vazio, muitas vezes sufocante, que nasce a oração mais sincera, a oração sem palavras. Aquela que não precisa de frases bonitas, nem de grandes discursos. É a oração do olhar perdido no teto, do suspiro entrecortado, do travesseiro molhado de noite. É nesse lugar de profunda vulnerabilidade que Deus se inclina com mais ternura, porque Ele não ouve apenas o que sai da boca. Ele ouve o que grita dentro da alma. Você pode até achar que suas orações foram esquecidas, que elas se perderam no meio da correria celestial, ou que talvez Deus esteja ocupado demais com causas maiores. Mas a verdade é outra. Deus nunca despreza uma oração quebrada. Pelo contrário, Ele coleciona cada uma. Elas são como cartas escritas com tinta invisível, que apenas os olhos dele conseguem ler. A sua oração de dor, de dúvida, de desespero, tudo isso foi registrado. Deus tem um memorial das suas lágrimas. Cada pedido que você achou que não passou do teto, na verdade, tocou o céu. Ele ouviu quando você implorou por respostas, quando disse que não aguentava mais, quando jurou que era sua última tentativa. E mais do que ouvir, Ele sentiu. Porque Deus não é um juiz distante, frio, inalcançável. Ele é pai, e nenhum pai ignora o gemido do filho que sofre. É curioso como, nos momentos de maior aflição, o tempo parece congelar. Os dias ficam mais longos, as noites mais escuras, e a esperança vai se tornando rarefeita, como um sopro fraco em meio a um furacão. Mas é também nesse exato ponto, quando tudo parece prestes a desmoronar, que a resposta começa a ser gestada. Porque Deus trabalha no escuro. Enquanto você acha que está sozinho, Ele está costurando nos bastidores da sua vida algo que você ainda não pode ver. Enquanto você espera, Ele constrói. Enquanto você chora, Ele prepara. E o mais impressionante, Ele usa exatamente aquilo que você queria evitar para moldar a resposta que vai transformar sua história. Deus não responde apenas com soluções. Ele responde com propósitos. E às vezes, a resposta de Deus vem de forma tão inesperada que assusta. Porque ela não segue o roteiro que a gente escreveu na cabeça. Ela vem diferente, vem disfarçada, vem em forma de processo. Mas ainda assim é resposta. Você ora por força e Deus permite uma luta. Você clama por direção e Ele te coloca num deserto. Você pede paz e Ele te ensina a confiar em meio à tempestade. É que Deus não é imediatista como a gente. Ele não joga promessas ao vento. Tudo o que Ele faz tem um fim específico. E esse fim sempre aponta para um bem maior. Mesmo que você só entenda isso mais adiante. No presente parece caos, mas no futuro você vai perceber que era cuidado, era amor, era plano. Muitos confundem silêncio com ausência, mas Deus não se ausenta. Ele se recolhe,
Ele se aquieta para que você aprenda a discernir a voz dele além dos barulhos do mundo. É nesse silêncio que ele te chama para mais perto, não para te punir, mas para te amadurecer. Porque o silêncio de Deus é uma escola, e só os íntimos frequentam. Ali ele ensina a confiar sem ver, a caminhar sem mapa, a esperar sem prazo. E esse aprendizado molda em você uma fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que permanece, que resiste, que enxerga o invisível. E é com essa fé que você começa a perceber que aquela resposta que você tanto pediu pode estar se revelando agora, neste exato momento. Pode ser que Deus esteja respondendo não com uma mudança externa, mas com uma transformação interna. Talvez ele não tenha mudado ainda a situação ao seu redor, mas já esteja mudando você por dentro. E isso é ainda mais poderoso, porque uma alma transformada enxerga tudo com novos olhos. Aquilo que antes era desespero vira oportunidade. Aquilo que era dor vira aprendizado. Aquilo que era oração vira testemunho. E o testemunho, esse é um grito silencioso que ecoa no mundo espiritual e atrai o sobrenatural de Deus. E é exatamente aí, quando a transformação interior começa, que os céus se movimentam de forma visível e a glória dele invade sua realidade com poder. Mas tudo isso é apenas o começo, porque agora o que está vindo sobre sua vida vai além do que você pediu, vai além do que você imaginou. Deus está prestes a agir de uma maneira que quebra todas as suas expectativas humanas. E é isso que vamos explorar no próximo momento. Há algo que os olhos humanos não enxergam quando a alma está cansada. O campo invisível onde o espiritual se movimenta em nosso favor. Enquanto você caminha entre paredes de silêncio e pedras de incerteza, há uma guerra acontecendo. Não uma guerra feita de tiros e espadas, mas uma batalha por você, pela sua vida, pela sua história, travada nos bastidores da existência, onde anjos são enviados e correntes são quebradas sem que você perceba. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas cada oração sua, cada palavra dita com fé, mesmo em meio ao desespero, cada lágrima derramada com sinceridade diante de Deus, se transforma em munição espiritual. Não é à toa que o inimigo luta tanto para que você pare de orar, para que se cale, para que desista. Ele sabe que a sua oração tem mais poder do que você imagina. E é exatamente por isso que o céu se move, mesmo quando você acha que não está acontecendo nada. Só que para enxergar isso, é preciso olhar com os olhos da fé. E isso, muitas vezes, significa continuar acreditando mesmo quando tudo parece contrário. É atravessar noites escuras sem respostas, continuar orando quando não há sinais, manter o coração aquecido mesmo diante do frio da demora, porque a fé não é cega, ela enxerga o invisível. E quando você permanece crendo, mesmo sem evidências, você está declarando ao mundo espiritual que está pronto para o que Deus está preparando. E essa preparação, por mais silenciosa e longa que pareça, nunca é em vão. Deus não desperdiça processos. Tudo tem um propósito, cada espera, cada queda, cada recomeço. Tudo isso está alinhando você com algo que vai muito além das suas expectativas humanas. Você não está sendo ignorado, você está sendo lapidado. Acontece que a lapidação dói. E é exatamente por isso que tantos desistem antes da resposta. Porque esperam que Deus seja rápido, quando na verdade Ele é profundo. Ele não quer apenas entregar algo para você. Ele quer transformar você para receber o que já preparou, porque se a bênção chegar antes do tempo, ela pode te destruir em vez de te levantar. E Deus ama tanto você que prefere atrasar o presente do que permitir que você o receba despreparado.
É nesse tempo de espera que Ele está te fortalecendo por dentro, ensinando lições que não seriam aprendidas de outro modo, moldando o seu caráter, alargando a sua visão, aprofundando sua raiz espiritual. Ele está te tornando mais forte, mais resiliente, mais sensível à sua voz. E tudo isso, mesmo que pareça castigo, é na verdade um cuidado divino. Mas o ponto mais impressionante dessa jornada é que, mesmo sem perceber, você está sendo guiado para o centro da vontade de Deus. Você pode até se sentir perdido, fora de rota, distante dos seus sonhos, mas Ele sabe exatamente onde você está. E mais, sabe exatamente onde quer te levar. A cada passo, mesmo quando tropeça, mesmo quando desvia, mesmo quando recua, Ele continua te atraindo com cordas invisíveis de amor. É como se Ele estivesse dizendo: eu ainda estou aqui e ainda tenho planos para você. Essa frase, embora simples, tem um peso eterno, porque ela vem carregada de promessa, de destino, de propósito. Você não foi esquecido, você foi separado, e por isso mesmo algumas coisas precisaram ser interrompidas, algumas portas precisaram se fechar, algumas pessoas precisaram ir embora, porque o que Deus está fazendo em você não pode ser construído com alicerces frágeis. Então, mesmo que agora tudo pareça parado, confuso, desconectado, há um mover acontecendo. Ele é silencioso, sim, quase imperceptível, mas é poderoso. E quando Deus começa algo, Ele não deixa pela metade. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o mais bonito é que Ele nunca age da mesma forma. Deus não repete métodos. Ele surpreende, Ele muda rotas, cria caminhos onde não há estrada, levanta recursos onde não existe possibilidade, e é isso que Ele está preparando para a sua vida. Uma virada que você não previu, uma saída que você não desenhou, uma bênção que não está nos seus planos, mas está nos planos dEle. E os planos de Deus são maiores, melhores e mais altos do que tudo o que você já sonhou. Mas antes disso se manifestar completamente, há algo que precisa acontecer. Algo que não depende apenas do céu, mas de uma decisão aqui na terra. Algo que vai determinar se você está pronto para receber o que Deus quer entregar. O que separa o milagre da realidade? O que impede a manifestação do extraordinário na vida de alguém que ora, espera, crê e ainda assim continua preso às correntes da mesmice? A resposta, muitas vezes, não está fora, mas dentro. É o coração. Sim, o coração humano é como um campo fértil, e tudo o que Deus deseja plantar em sua vida precisa encontrar um solo limpo, sensível, disponível. O problema é que, com o tempo, esse solo vai sendo contaminado por mágoas não resolvidas, por decepções repetidas, por feridas abertas que nunca cicatrizaram de fato. E o pior, essas marcas não apenas endurecem o coração, mas também o tornam surdo. Você já tentou falar com alguém que está distraído? A sua voz pode ser clara, mas ela não será Assim ouvida. é a voz de Deus para aqueles que ainda estão presos no passado. E não estamos falando apenas de traumas gigantes, mas de pequenas dores acumuladas. A palavra que você ouviu e não merecia. A traição de alguém em quem você confiava. A promessa que fizeram e quebraram. O abraço que você precisava e nunca veio. Tudo isso vai se somando dentro da alma e, sem perceber, você se fecha. Fecha-se para as pessoas, fecha-se para a esperança, fecha-se até para o próprio Deus. E aí, por mais que Ele deseje entregar o novo, o coração se recusa a aceitar. Porque tem medo, porque já sofreu demais, porque acha que é melhor não esperar nada para não se decepcionar de novo. E essa proteção disfarçada de autopreservação se transforma em uma prisão. Uma cela que ninguém vê, mas que aprisiona a fé e sufoca a expectativa pelo que é divino. É por isso que, antes de vir a resposta, Deus precisa fazer uma limpeza profunda, uma faxina espiritual, uma purificação interior. E isso muitas vezes é doloroso,
porque envolve revisitar dores, liberar perdão, deixar ir o que já não tem mais espaço na nova estação. Significa soltar as mãos de quem te feriu, sem esperar que essa pessoa reconheça o erro. Significa olhar para a própria história com olhos de graça e não mais de culpa. Significa parar de se punir pelos erros que já foram confessados. E, acima de tudo, significa abrir mão do controle. Sim, esse é talvez o passo mais difícil, deixar de tentar controlar tudo e finalmente permitir que Deus conduza. Porque enquanto você insiste em determinar o caminho, a rota e o tempo, você impede que a surpresa divina se revele por completo. Mas como fazer isso? Como abrir mão de dores tão antigas, de frustrações tão profundas, de um passado que parece colado na alma? A resposta não está em uma fórmula, mas em um lugar, a presença de Deus. É ali, nesse lugar secreto onde palavras humanas falham e o silêncio ganha voz, que a cura começa. Porque Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com profundidade. Ele vai até o ponto exato da sua dor, não para te envergonhar, mas para te libertar. Ele expõe não para ferir, mas para curar. Ele toca na ferida não para sangrar, mas para restaurar. E essa restauração é o verdadeiro milagre. Muito além de um emprego novo, de uma cura física, de uma porta aberta, o maior milagre é ter o coração novamente livre para sonhar, para amar, para crer. E é aqui que algo poderoso acontece. Quando o coração é limpo, ele se torna sensível. E quando ele se torna sensível, ele começa a perceber o que antes passava despercebido. Você começa a sentir o toque de Deus em detalhes. Uma canção que antes era só uma melodia, agora se transforma em resposta. Uma frase que parece simples se torna profética. Um versículo que você já leu 1000 vezes finalmente faz sentido. Isso porque o coração, uma vez limpo, se torna um altar. Um lugar onde o Espírito Santo pode habitar com liberdade, onde a presença de Deus se torna constante, onde o céu se manifesta de formas inesperadas. E quando o céu encontra espaço dentro de você, tudo muda ao redor também. O externo é afetado pelo que acontece no invisível. As pessoas percebem, o ambiente muda. O favor começa a te acompanhar. Porque Deus não unge aparências, Ele unge corações. E talvez você esteja sentindo isso agora. Uma vontade de se esvaziar, de colocar tudo diante do Senhor, de entregar cada fragmento quebrado da sua história nas mãos dEle. Não resista a esse chamado, porque é justamente nesse lugar de entrega que o sobrenatural começa. Não o sobrenatural como espetáculo, mas como transformação, como aquele momento em que você percebe que está diferente, mesmo que nada ao redor tenha mudado ainda. O verdadeiro milagre não começa com a mudança das circunstâncias, mas com a mudança do coração. E é por isso que Deus está te chamando hoje, para purificar, para curar, para limpar, para preparar você para aquilo que Ele quer revelar a seguir. Porque o que vem depois disso não será apenas resposta, será uma revelação, será um despertar. Será algo que vai mexer não só com a sua fé, mas com tudo ao seu redor. Será um sinal claro de que a espera não foi em vão. Você já sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desabando, mas ao mesmo tempo havia uma força interior que não deixava você desistir? Como se mesmo sem entender, algo dentro de você dissesse, continue. Essa força invisível, muitas vezes silenciosa, é a presença de Deus agindo nos bastidores, costurando cenários, alinhando detalhes, preparando o terreno para algo que está muito além da sua compreensão atual. E nesse exato momento da jornada, quando o coração já foi tratado, quando o passado já não exerce mais o mesmo peso e quando a alma começa a reconhecer os sinais sutis da voz divina, Deus inicia um novo processo, o reposicionamento. Não é apenas uma mudança de lugar, é uma mudança de percepção.
Deus começa a revelar, pouco a pouco, aquilo que ele estava preparando o tempo todo. O que antes parecia confuso agora começa a fazer sentido. As lágrimas que caíram em silêncio, as noites em que ninguém viu sua dor, os dias em que você pensou que tudo estava perdido, tudo isso, de repente, começa a se conectar em um propósito maior. Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma dor em direção, caos em caminho, deserto em destino. E esse reposicionamento espiritual não acontece com estardalhaço, mas com leveza. Não vem com trovões nem relâmpagos, mas com uma certeza mansa que invade o peito e diz: agora é o tempo. E é nesse tempo, aparentemente comum, que coisas incomuns começam a acontecer. Você acorda em um dia normal, mas sente uma paz que não sabe explicar. Algo dentro de você se acalma, como se uma tempestade tivesse cessado por dentro. Você olha ao redor e percebe que o cenário ainda é o mesmo, mas algo mudou. Você. A ansiedade já não dita mais seus passos. O medo já não tem mais domínio sobre as suas decisões. A insegurança já não sabota mais os seus sonhos. E essa mudança silenciosa é o indício de que o novo chegou. Porque antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele muda você. Antes de colocar algo nas suas mãos, Ele fortalece os seus ombros para carregar. Antes de abrir a porta, Ele alinha seu coração para entrar por ela com sabedoria. É aqui que você começa a ver as primeiras respostas surgindo. Não como uma avalanche, mas como sinais. Um convite que parecia improvável. Uma conexão inesperada. Uma palavra dita na hora certa, uma porta que se abre sem que você tenha forçado. E então você entende que não é coincidência, é alinhamento, é propósito. É a mão de Deus conduzindo cada detalhe, orquestrando cada nota da sua história como um maestro cuidadoso. Nada foi em vão, nenhuma oração foi esquecida, nenhuma lágrima foi ignorada. Ele estava vendo tudo, e agora Ele começa a revelar aquilo que estava sendo preparado no silêncio. Mas o mais belo é perceber que, nesse ponto da jornada, você já não busca apenas o milagre. Você deseja mais do que a resposta. Você quer a presença. Você quer caminhar com Deus e não apenas ser socorrido por Ele. E isso muda tudo, porque agora a sua fé não está baseada em resultados, mas em relacionamento. Não se trata mais de quando ou como, mas de com quem. Você entende que mesmo que tudo ainda não tenha mudado, você já foi transformado. E isso é a maior evidência de que a promessa está prestes a se cumprir. Porque Deus nunca entrega algo sem antes preparar quem vai receber. E nesse processo de reposicionamento surge uma clareza surpreendente. Você começa a discernir com mais nitidez o que é de Deus e o que é apenas distração. As vozes que antes te confundiam já não têm mais o mesmo poder. As ofertas ilusórias que antes seduziam agora não te atraem mais. Você aprende a esperar, a confiar, a descansar. E é nesse descanso que o céu se move. Deus trabalha no silêncio da sua paciência. Ele se revela na maturidade da sua fé. Ele age na serenidade do seu espírito. Porque agora você entende. Não se trata apenas do que Ele pode fazer, mas de quem Ele é. E então, como em um cenário que muda de uma hora para outra, o que parecia impossível começa a tomar forma. Um relacionamento restaurado, uma porta profissional que se abre, uma notícia aguardada que finalmente chega, um diagnóstico que se reverte, um sonho antigo que começa a se tornar realidade. Mas agora, diferente de antes, você não se deslumbra. Você reconhece, porque o coração que foi tratado, o espírito que foi reposicionado e a mente que foi renovada sabem discernir o que é milagre e o que é ilusão. E essa percepção se torna o seu maior escudo contra a dúvida, contra o medo, contra a instabilidade.
É nesse exato momento que Deus começa a ampliar sua visão. Ele te mostra que aquilo que você tanto esperava era apenas o começo, que a resposta que parecia ser o ápice é, na verdade, o início de uma nova caminhada. Porque o que Ele está prestes a fazer vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Vai te conectar com pessoas que você jamais alcançaria sozinho. Vai te usar de formas que nem você acredita ser capaz. Vai te colocar em posições que exigirão uma nova versão sua. E é por isso que Ele te preparou tanto. Porque o que vem agora não será apenas bênção, será destino, missão, propósito. E quando essa nova etapa se abrir diante de você, o mais importante não será o que você conquistou, mas quem você se tornou. Porque mais do que respostas, Deus sempre esteve interessado em formação. Em fazer de você alguém que, ao olhar para trás, saiba reconhecer cada marca da mão dele em cada detalhe do caminho. Há um instante na jornada da fé em que o céu se aproxima da terra de um modo quase palpável. É quando os olhos humanos já não conseguem negar o que está diante deles. Algo mudou. Algo que não se explica com palavras simples. Algo que não se reduz a uma coincidência ou a um simples golpe de sorte. É a presença de Deus se manifestando em detalhes que antes pareciam invisíveis, mas agora gritam com clareza: Ele está aqui e Ele está fazendo. A mudança que antes era apenas interna começa a se manifestar no externo. A promessa que parecia distante agora se torna presente, e o que era apenas esperança se transforma em realidade. Mas o mais surpreendente é que essa realidade chega de forma inesperada, não como você sonhou, não como você planejou. Ela chega de um jeito que só Deus poderia arquitetar, porque o agir dele não segue lógicas humanas. Ele não se curva às expectativas do nosso coração. Ele supera todas elas. Deus começa a mudar a sua vida de maneiras que você nunca teria imaginado. E não se trata apenas de uma bênção recebida. Trata-se de um novo ciclo que se inicia. As portas que estavam trancadas começam a se abrir sem esforço. O que antes exigia luta, agora flui. As pessoas certas começam a cruzar seu caminho. O ambiente ao redor muda. E mais profundamente, você percebe que mudou também. A maneira como você lida com as situações, a forma como você reage às adversidades, a fé com que você olha para o futuro, tudo em você foi realinhado com o que Deus quer fazer. Ele estava te preparando para isso. O deserto serviu para forjar a sua estrutura. A espera desenvolveu sua paciência. O silêncio treinou a sua escuta. Agora, você entende o porquê de cada etapa, porque era preciso maturidade para segurar a promessa sem se perder nela. Era preciso estrutura para viver a resposta sem esquecer quem te deu. E é justamente nesse ponto que as surpresas de Deus começam a surgir com mais frequência. E elas não vêm para impressionar, elas vêm para confirmar. Confirmar que Ele sempre esteve no controle. Confirmar que mesmo quando você achava que tudo estava parado, Ele estava trabalhando em cada detalhe. E essas confirmações vêm nas coisas simples. Uma resposta no momento certo. Um telefonema que muda o rumo da sua semana. Uma notícia que você não esperava. Um sim que destrava meses de tentativas frustradas. Uma porta que se abre sem explicação humana. Deus não precisa de grandes palcos para mostrar quem Ele é. Ele se revela na simplicidade, e é nessa simplicidade que Ele te surpreende. Essas surpresas, por mais pequenas que pareçam, têm um peso eterno, porque elas carregam um selo do céu. Elas trazem junto um senso de propósito tão forte que o seu espírito reconhece na hora. Não é sorte, não é acaso, é Deus, é a resposta, é o cumprimento. E você sente que algo mudou, que você entrou em um novo tempo, que você não está mais no mesmo lugar de antes. E isso muda tudo. Muda como você ora, muda como você sonha, muda como você planeja. Agora, cada passo é dado com mais confiança.
Cada decisão é guiada com mais paz, porque você sabe, Deus está guiando tudo, e o que Ele começou, Ele vai completar. Só que o mais lindo de tudo isso é perceber que mesmo diante das manifestações, você não se deslumbra, você se aprofunda. A sua fé não cresce só porque viu, mas porque viveu. Porque você foi transformado antes de ver a transformação ao redor. E isso cria raízes profundas, raízes que não se movem com os ventos das circunstâncias. Porque agora você sabe quem é, sabe de onde veio e, principalmente, sabe quem te sustenta. As promessas se tornam parte de quem você é, não apenas algo que você busca. E a gratidão se transforma em estilo de vida. Não uma gratidão que depende do que acontece, mas uma gratidão constante que brota do reconhecimento de que tudo vem dele. E enquanto as mudanças continuam acontecendo, enquanto Deus continua fazendo além do que você pediu ou imaginou, algo dentro de você se expande. A sua visão vai além de si mesmo. Você começa a perceber que aquilo que está vivendo não é apenas para você. É para impactar outros. É para tocar vidas. É para levar esperança onde há dor. Porque a história que Deus está escrevendo com você é uma carta viva que Ele quer mostrar ao mundo. E esse chamado começa a ecoar com mais força dentro do seu coração. Você percebe que não é mais sobre o que você quer, mas sobre o que Ele quer fazer através de você. E é exatamente nesse ponto da jornada que Deus começa a te entregar algo ainda mais profundo. Ele começa a te chamar para viver em outro nível. Um nível onde a intimidade com Ele se torna o seu maior tesouro. Onde a presença dEle é mais valiosa que qualquer bênção. Onde a obediência vale mais do que o reconhecimento. Onde o serviço ao próximo se torna parte da sua adoração. E é nesse lugar que Ele começa a te revelar segredos, a te mostrar caminhos que outros não veem, a te confiar coisas que só podem ser entregues a corações rendidos. E é aí, nesse ambiente de entrega, de profundidade, de comunhão real, que a verdadeira missão começa. Senhor, neste momento sagrado de oração, em que nossas palavras se vestem de fé e os nossos pensamentos se elevam acima das circunstâncias, nós nos rendemos por completo diante da Tua presença. Com o coração despido de máscaras, com a alma aberta como um campo recém-lavrado pela chuva, nós nos colocamos diante do Teu trono, certos de que o Senhor ouve cada clamor, até mesmo aqueles que não sabemos como expressar com palavras. Não estamos aqui apenas por necessidade, mas por reconhecimento. Porque entendemos que só o Teu toque tem o poder de transformar uma vida de maneira tão profunda que até os escombros da dor passam a florescer esperança. Por isso, Deus, com toda reverência e humildade, nós dizemos: muda a nossa vida como só o Senhor pode fazer. Sabemos que não é coincidência estarmos aqui hoje, ouvindo essa palavra, com o coração ardendo como o de alguém que finalmente encontrou aquilo que tanto procurava. Sabemos que esta oração é resposta para orações feitas em silêncio, lágrimas derramadas no travesseiro, noites em que o sono não chegou, dias em que a alma não conseguia sorrir. Essa palavra é resposta, é direção. É sinal. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante do Teu propósito, mesmo sem entender todos os detalhes, mesmo sem ver o fim do caminho. Porque confiamos. Confiamos que quando o Senhor move, é para além do que sonhamos. Quando o Senhor age, é do jeito que transforma, e não apenas resolve. Quando o Senhor fala, até o caos silencia. Pai, visita cada pessoa que está conectada a essa oração agora. Vai até aquele que está com o coração cansado, ao que sente que não aguenta mais, ao que acha que já passou da hora, ao que acredita que tudo está perdido. Vai ao encontro do que perdeu a fé em si mesmo, ao que parou de orar por achar que já não há o que esperar. Vai ao coração aflito, ao corpo que sente dores, à mente que está sobrecarregada. Senhor, muda.
transforma, renova, faz o impossível acontecer, abre portas onde só há muros, quebra correntes que estão há anos acorrentando destinos, liberta, restaura, cura, levanta, honra, sopra um novo fôlego sobre essas vidas. Porque onde o teu Espírito está, não há impossíveis. Jesus, nós te reconhecemos como aquele que transforma sem precisar de permissão. Aquele que entra onde ninguém entra, que vê o que ninguém vê, que toca onde ninguém toca. Entra nas áreas mais escondidas da alma agora, nos traumas antigos, nas mágoas acumuladas, nas frustrações engolidas. Coloca a tua mão sobre aquilo que ninguém vê, mas que está sangrando por dentro, e traz vida onde já havia desistência. Traz propósito onde só havia confusão. Que esta oração não seja só um momento emocional, mas um divisor de águas na vida de quem escuta. Que a partir de agora algo comece a mudar, que os próximos dias tragam sinais visíveis de que o Senhor começou a fazer, que uma paz inexplicável invada os ambientes, que um descanso sobrenatural tome o lugar da ansiedade, que uma esperança nova floresça dentro do peito. E acima de tudo, Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não compreendemos. Ensina-nos a permanecer, mesmo quando tudo parece contrário. Ensina-nos a crer, mesmo quando nada ao redor confirma. Ensina-nos a nos lembrar que não estamos sozinhos, que há um céu inteiro se movendo ao nosso favor, que há anjos trabalhando enquanto oramos, que há uma promessa viva que ainda pulsa, mesmo quando achamos que ela morreu. Reaviva os nossos sonhos, renova a nossa força. Desperta o nosso espírito e nos ensina a ver com os olhos da fé aquilo que ainda não chegou. Declaramos com toda a nossa alma que a mudança já começou e ela não veio como esperávamos. Ela veio melhor. Veio com um propósito maior, com um tempo perfeito, com uma direção certeira. Obrigado, Deus, porque o teu amor não desiste, não atrasa, não falha. Obrigado porque o teu cuidado é constante, mesmo nos nossos dias mais distantes. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos medos, mesmo com as nossas incertezas. E se o Senhor nos escolheu, quem poderá impedir? Por isso, terminamos essa oração como quem sabe que algo novo nasceu. Não apenas ao redor, mas dentro, um novo tempo, uma nova visão, um novo coração. Sabemos que a tua mão está sobre nós. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabemos que ainda veremos com os nossos próprios olhos o cumprimento daquilo que oramos durante tanto tempo. Sabemos, mas ainda assim nos perguntamos se hoje já foi assim. O que mais o Senhor ainda está preparando para amanhã? Deus tem um propósito para este momento. Se você está aqui, não é por acaso. Ele conhece suas dores, vê suas lutas e entende até mesmo aquilo que você não consegue expressar em palavras. A oração nos fortalece, a gratidão nos aproxima dele e a fé nos sustenta em cada passo da caminhada. Por isso, não desista. Deus está agindo mesmo quando tudo parece difícil. Creia que Ele já está trabalhando ao seu favor. Se essa oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que renovam a fé. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e ver os milagres dele se cumprindo em nossas vidas.